Paz e bem, irmãos e irmãs. Que este momento seja para você um encontro verdadeiro com Deus, que nos fortalece a fé e nos renova a esperança. Nesta quarta-feira, fazemos memória a São Francisco Xavier, grande missionário da Igreja. A liturgia do dia nos lembra que Deus está sempre disposto a nos cumular de toda a graça. Ele é bondoso e compassivo e multiplica os nossos dons. Ele enxuga as nossas lágrimas e nos concede a sua paz. Louvando ao Senhor que é pura bondade, celebremos com vigilância e esperança. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Tempos infinitos, Ele me guia no
cabeça, o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Felicidade, todo bem de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos colocam diante de um Deus que cuida, sustenta e prepara para nós um futuro cheio de esperança. Na primeira leitura, lemos sobre a promessa de que Deus secará as lágrimas do seu povo, trazendo-lhe uma alegria que não terá fim. Nós sabemos o quanto a nossa vida carrega desafios, perdas, medos e incertezas. Mas a palavra hoje nos recorda que Deus está preparando algo maior, mais belo e definitivo. No Advento, somos chamados a esperar esse Deus que transforma a dor em alegria e a morte em vida nova. Com o salmista, cantamos que o Senhor é o nosso pastor, que Ele nos dá alimento e que em sua casa habitaremos na eternidade. As palavras deste salmo abraçam o nosso coração, pois nos lembram que o Senhor nos conduz, nos restaura, nos protege e nos dá paz. No Evangelho, Jesus continua a plantar o reino, secando as lágrimas dos que sofrem, promovendo curas que causam admiração em todos. Ele demonstra compaixão e alimenta aqueles que têm fome.
mas faz isso a partir do pouco e não o faz sozinho. Ele conta com a ajuda dos discípulos que reúnem esse pouco e, depois de sua bênção, distribuem-no às multidões. Queridos, assim como contou com os discípulos, o Senhor conta com cada um de nós. Apresentemos ao Senhor o nosso pouco, abramo-nos à sua graça e assim, abençoados por Ele, coloquemo-nos a serviço, sendo instrumentos de Deus na vida de nossos irmãos, secando as lágrimas dos que sofrem e dando alimento espiritual àqueles que têm sede e fome de Deus, assim como fez São Francisco Xavier, cuja memória hoje celebramos. São Francisco Xavier, cujo nome de nascimento era Francisco de Jasso, nasceu em 1506, no Castelo de Xavier, na região de Navarra, norte da Espanha. Ele vinha de uma família nobre e influente. Seu pai, Juan de Jasso, ocupava um dos cargos políticos mais importantes do reino. Pelos caminhos humanos, tudo indicava que Francisco teria uma brilhante carreira acadêmica e política, mas Deus tinha para ele um caminho muito maior. Em 1525, Francisco foi para Paris para continuar seus estudos. Ali, no Colégio de Santa Bárbara, encontrou dois homens que mudariam sua história para sempre: Pedro Fabro e Inácio de Loyola. O início da convivência com Inácio não foi fácil, mas sua profundidade espiritual transformou o coração de Francisco. Aos poucos, ele deixou de lado seus projetos pessoais para abraçar o grande sonho de Deus. Assim, em 1537, foi ordenado sacerdote e, em 1539, tornou-se um dos cofundadores da Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. Francisco Xavier partiu para as Índias em 1541, iniciando uma das histórias missionárias mais extraordinárias da Igreja Católica. Durante 11 anos, ele percorreu milhares de quilômetros, muitas vezes sozinho, movido apenas pelo amor a Cristo e pelo desejo ardente de fazer Jesus conhecido. Ele evangelizou Goa, na Índia, onde cuidou dos doentes, dos prisioneiros e das crianças abandonadas, e criou um método de catequese cantada. Evangelizou também os pescadores de pérolas no sul da Índia, chegando a batizar 10.000 pessoas em um único mês. Foi também em missão a Malaca, o arquipélago das Molucas e Ilhas do Moro, e chegou ao Japão em 1549, onde fundou uma pequena e fervorosa comunidade cristã. Seu grande sonho final era entrar na China, mas morreu antes de conseguir, em 3 de dezembro de 1552, na ilha de Shangchuan, com apenas 46 anos. Foi beatificado em 1619 e canonizado em 1622. Hoje, a Igreja o venera como padroeiro universal das missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus. Que o testemunho de São Francisco Xavier reacenda em nós o desejo de sermos discípulos missionários, levando Cristo onde estamos, com alegria e coragem. Queridos, elevemos as nossas orações a Deus, que pela intercessão de São Francisco Xavier, aumentemos a nossa confiança em Deus, vigiemos, renovemos a nossa fé e vivamos na esperança de contemplar a glória de Deus. Tenhamos fé e esperança, Jesus já vem. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e bendizemos por vossa palavra que hoje tocou o nosso coração. Com humildade, nos colocamos diante de vós. Iluminai o nosso coração, para que nesse advento
nós aprendamos a esperar com confiança, a caminhar com esperança e a viver como discípulos fiéis. Vós, que sois o pastor que nos conduz, curai as nossas feridas, acendei em nós um novo ânimo e renovai as nossas forças. Transformai o pouco que nós temos em abundância para o bem, assim como multiplicastes os pães no deserto. Ensinai-nos a ter um coração missionário, como o de São Francisco Xavier, disposto a servir, a amar e a anunciar o vosso nome com simplicidade e coragem. Conduzi-nos, Senhor, por caminhos de paz e verdade. Que a vossa presença seja o nosso consolo e a vossa promessa seja a nossa esperança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que você siga o seu dia com o coração cheio de esperança e confiança no Senhor. Ajude esta palavra a chegar a mais pessoas. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Uma quarta-feira abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser, paz e bem.